Vivemos em uma era em que uma única imagem ou vídeo pode transformar vidas em um instante. Às vezes, uma foto aparentemente inofensiva se torna viral e traz fama inesperada, enquanto outras podem desencadear escândalos que destroem reputações, carreiras e até mesmo relações pessoais. Existem em nossa história diversas vidas que mudaram drasticamente após serem expostas pela lente de uma câmera ou pela rapidez da internet. Serão essas fotos e vídeos que você verá hoje. Eu sou o Pocky e o vídeo de hoje é vídeos e fotos que arruinaram a vida de pessoas. A polêmica envolvendo Leeann Tweeden e o senador Al Franken ocorreu em 2017, quando Tweeden, uma apresentadora de rádio e ex-modelo, acusou Franken de má conduta durante uma turnê da Organização Não Governamental dos Estados Unidos, também conhecida pela sigla United Service Organizations, no ano de 2006, ou seja, 11 anos antes. Tweeden relatou que Franken a havia beijado sem seu consentimento durante um ensaio, e mais tarde, uma foto polêmica veio à tona. Na foto, Al Franken, que na época era comediante, aparece simulando apalpar os seios de Tweeden enquanto ela dormia com colete à prova de balas durante a viagem. A imagem gerou intensa repercussão e levou a pedidos de desculpas por parte de Franken. Ele afirmou que a foto era uma tentativa de humor que entende ser inadequada e, por isso, expressou todo o seu arrependimento. O caso ganhou destaque em meio ao movimento chamado Me Too, criado pela população americana contra o assédio sexual, e culminou na renúncia de Franken ao Senado, após pressão política e crescente indignação pública. Em 2017, a comediante Kathy Griffin gerou enorme polêmica ao participar de uma sessão de fotos, em que segurava uma réplica de uma cabeça ensanguentada, representando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A imagem foi publicada nas redes sociais e rapidamente causou indignação em diversos setores, incluindo políticos de ambos os partidos, celebridades e o público em geral. A foto foi amplamente condenada como ofensiva e de mau gosto, com muitos argumentando que ultrapassava os limites da liberdade artística e humorística. O próprio Trump reagiu nas redes sociais, afirmando que a imagem havia traumatizado sua família, especialmente seu filho mais novo, Barron Trump. Após a repercussão negativa, Griffin foi demitida de trabalhos, incluindo seu papel como co-apresentadora do especial de Ano Novo, da Cable News Network. Perdeu contratos de patrocínio e enfrentou ameaças de morte. Ela também enfrentou investigações do Serviço Secreto dos Estados Unidos para determinar se a foto representava uma ameaça real ao presidente. Posteriormente, Griffin se desculpou publicamente, mas mais tarde declarou não se arrepender da imagem, chamando-a de um ato político, o que gerou ainda mais polêmica. A pintura Ofélia, do artista pré-rafaelita John Everett Millais, é amplamente reconhecida como uma obra-prima da arte vitoriana. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é a história trágica envolvendo a modelo da pintura Elizabeth Siddal, uma figura icônica da era vitoriana que inspirou artistas e poetas, mas cuja vida foi marcada por sofrimento e tragédia. Na obra, Siddal posou como Ofélia, a personagem da peça Hamlet, de William Shakespeare, representada em um momento após se afogar. Para criar o efeito aquático, Siddal foi colocada em uma banheira cheia de água. Durante as longas sessões de pose, Millais usou lâmpadas para aquecer a água, mas em certa ocasião, as lâmpadas apagaram, deixando a água fria. Siddal, imersa por horas, não reclamou para não interromper o trabalho do artista. Como resultado, ela ficou gravemente doente, contraindo o que se acredita ser uma forte pneumonia ou uma condição respiratória severa que a afligiu pelo resto de sua vida.
O pai de Siddal teria exigido uma indenização de R$1.000 pelos custos médicos decorrentes do incidente. Embora ela tenha se recuperado, sua saúde jamais voltou a ser a mesma. Com o passar dos anos, Siddal entrou em um quadro de depressão e ficou dependente de láudano, uma forma de ópio amplamente utilizada na época. Em 1862, Siddal morreu aos 32 anos, aparentemente devido a uma overdose de láudano. Embora oficialmente tenha sido considerado um acidente, há especulações de que ela tenha tirado a própria vida. Em 2021, o então secretário de Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, foi flagrado beijando sua assessora e admitiu o erro, não apenas pelo envolvimento no ambiente de trabalho, mas também por quebrar a orientação de distanciamento social, já que a pandemia do coronavírus de 2019 ainda afligia boa parte do mundo naquele período. As fotos e o vídeo dele beijando calorosamente a assessora foram publicados em um jornal britânico. Por ser, digamos, o chefe da saúde no Reino Unido e teoricamente o exemplo para a população em relação à saúde, ele declarou ter decepcionado muita gente. A situação repercutiu muito e a pressão foi enorme para que o primeiro-ministro britânico o demitisse. Porém, isso nem precisou acontecer. Matt, vendo toda a repercussão negativa, decidiu renunciar ao cargo e sair por conta própria. Naquele momento, o país sofria bastante com a pandemia do coronavírus de 2019, na qual 128 mil pessoas já haviam falecido pela doença. Tudo isso contribuiu muito para a pressão em cima de Matt. Em reunião com o primeiro-ministro, decidiu-se que a melhor solução seria a renúncia. Apesar de toda a situação, ainda havia quem defendesse o secretário, dizendo que, assim como qualquer outro ser humano, ele também tinha o direito de errar e se redimir. Porém, as declarações negativas e a pressão foram mais fortes do que qualquer outra coisa. Kevin Carter, um fotojornalista sul-africano, tornou-se mundialmente famoso por uma das imagens mais marcantes da história da fotografia. Em 1993, ele capturou a devastadora foto de uma criança sudanesa desnutrida agachada no chão, enquanto um abutre a observava ao fundo, aparentemente esperando pela morte da criança. Essa fotografia, que simbolizou o extremo da fome e do sofrimento humano, foi publicada no The New York Times e rendeu a Carter o prêmio Pulitzer de fotografia em 1994. No entanto, o impacto dessa imagem também teve um efeito profundo em sua vida. A foto foi tirada durante a crise de fome no Sudão, enquanto Carter fazia parte do Bang Bang Club, um grupo de fotógrafos que documentava os horrores de conflitos e crises humanitárias na África. A criança na foto estava a caminho de um centro de alimentação e havia parado devido ao extremo cansaço. Embora Carter tenha afirmado que a criança sobreviveu ao momento, a ausência de informações concretas gerou críticas intensas sobre seu papel como fotógrafo. Muitos o acusaram de ser insensível, perguntando por que não ajudou diretamente a criança, em vez de apenas tirar a foto. Essa pressão pública foi um golpe adicional para o já frágil estado emocional do fotógrafo. Carter sofria com estresse pós-traumático causado pelas cenas de violência e pobreza que testemunhava. Ele também sentia remorso por não ter feito mais em certas situações. Em 27 de julho de 1994, apenas alguns meses após receber o Pulitzer, Kevin Carter tirou sua própria vida aos 33 anos. Ele deixou uma nota de suicídio em que expressava sua profunda angústia. Nela, dizia estar muito deprimido, sem telefone e sem dinheiro para arcar com seus compromissos. Além disso, afirmava ser assombrado pelas memórias vívidas do período em que registrava o conflito e a fome no Sudão. Em setembro de 2019, fotos do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau com o rosto pintado de preto, prática conhecida como blackface, vieram à tona e geraram grande repercussão e polêmica. Essa prática é amplamente considerada racista, pois tem raízes no teatro do século XIX, quando artistas brancos caricaturavam estereótipos ofensivos de pessoas negras. A imagem mostrava Trudeau em uma festa temática de 2001, chamada Noite das Mil e Uma Noites, na
West Point Grey Academy, uma escola particular em Vancouver, onde ele trabalhava como professor. Ele estava vestido como Aladdin, com o rosto e as mãos pintados de preto. Após a publicação inicial pela revista Time, outras imagens e um vídeo de Trudeau em ocasiões diferentes com o rosto pintado também vieram à tona. A divulgação gerou críticas imediatas, tanto no Canadá quanto internacionalmente, devido ao simbolismo ofensivo associado ao blackface. Muitos questionaram como um líder que se posicionava como defensor da igualdade e da inclusão poderia ter participado de algo considerado profundamente insensível e ofensivo, o que manchou sua imagem ao redor do mundo. Trudeau pediu desculpas publicamente e assumiu total responsabilidade por suas ações, declarando que não deveria ter feito aquilo e que precisava saber mais sobre o assunto na época. Ele também reconheceu que sua decisão de pintar o rosto foi um ato racista, ainda que não fosse essa a sua intenção. Sara Idan, que representou o Iraque no concurso Miss Universo 2017, enfrentou forte reação negativa e ameaças após postar uma foto nas redes sociais ao lado de Hadar Gandelsman, representante de Israel no mesmo concurso. A foto, tirada durante o evento realizado em Las Vegas, foi acompanhada da legenda: "Paz e amor da Miss Iraque e Miss Israel". Embora a intenção de Sara fosse promover a paz e a amizade entre os dois países que não possuem relações diplomáticas formais, o gesto foi recebido com duras críticas em seu país natal. A foto foi amplamente compartilhada e gerou indignação no Iraque e em outras nações árabes. Muitos acusaram Sara Idan de traição por interagir amigavelmente com uma representante de Israel, país considerado inimigo por grande parte do mundo árabe em função do conflito israelense-palestino. Idan e sua família receberam ameaças de morte após a publicação da foto. A família precisou fugir do Iraque devido ao risco iminente à segurança. Em resposta às críticas, Idan explicou que a postagem tinha o objetivo de promover a paz e combater a rivalidade entre as nações. Anos depois, em 2018, Sara Idan se reuniu com Hadar Gandelsman em Israel, onde ambas participaram de um evento em prol da paz. Essa visita provocou uma nova onda de críticas no mundo árabe, e Idan foi formalmente condenada por figuras políticas e sociais em seu país. Sara foi duramente condenada pelas autoridades iraquianas e pela sociedade, ficando isolada. Devido às ameaças, ela foi forçada a viver no exílio, estabelecendo-se nos Estados Unidos. Após o incidente, Sara tornou-se uma ativista, defendendo a paz entre Israel e os países árabes, além de se posicionar contra o extremismo e a falta de liberdade de expressão em sua região de origem. Heidi Ye, uma modelo taiwanesa, viu sua carreira ser drasticamente afetada após uma campanha publicitária em que participou se transformar em um meme viral que distorceu sua imagem e arruinou sua reputação. Em 2012, Heidi Ye participou de uma campanha publicitária para uma clínica de cirurgia plástica em Taiwan. A peça mostrava Ye posando ao lado de um marido e 3 filhos, retratados como pouco atraentes, com características faciais exageradas. O slogan da campanha dizia algo como: "O único motivo para você se preocupar com sua beleza é que talvez não consiga escondê-la para sempre", insinuando que os pais poderiam ter feito cirurgias plásticas para melhorar a aparência. A ideia era humorística e destinada apenas ao mercado local, porém fugiu ao controle quando a imagem foi usada fora do contexto e acompanhada de histórias falsas. Uma das versões mais populares dizia que a mulher da foto, no caso Heidi Ye, teria sido processada por seu marido ao descobrir que ela havia feito cirurgias plásticas e que os filhos não herdaram sua beleza, pois sua aparência real, antes dos procedimentos, seria outra. Essa história fictícia foi amplamente divulgada e associada à imagem de Ye, tornando-se um meme viral. Em depoimento, Heidi afirmou que sua carreira de modelo foi destruída, pois a associação com o meme tornava quase impossível conseguir novos contratos. As marcas não queriam ser vinculadas
associadas a uma imagem viral negativa. Ye enfrentou julgamentos e assédio, com muitas pessoas acreditando na história falsa e questionando sua ética e autenticidade. Ela tentou processar a agência publicitária e outros envolvidos, alegando que haviam permitido o uso da foto fora do escopo original do contrato. Hyde também afirmou que não havia concordado com o uso global da imagem, nem com a distorção de seu contexto. Ye expressou frustração e tristeza sobre como a internet pode destruir vidas ao perpetuar boatos. Jeremy Morlock, um soldado americano que serviu no Afeganistão, tornou-se o centro de uma grande controvérsia em 2010, quando veio à tona uma foto perturbadora. Na imagem, Morlock aparece sorrindo e posando ao lado do corpo de um civil afegão morto, em uma atitude que gerou indignação global. Morlock fazia parte de uma unidade do Exército dos Estados Unidos, conhecida como Kill Team, ou em tradução, Equipe de Matança, um grupo de soldados acusados de cometer atrocidades contra civis afegãos durante a missão no país. O grupo teria planejado e executado assassinatos de civis inocentes, encenando-os como combates legítimos para justificar as mortes. Eles também tiraram fotos macabras, incluindo poses com os corpos das vítimas como troféus de guerra, algo que chocou o mundo. Uma das imagens mais conhecidas mostra Jeremy Morlock sorrindo, enquanto segura o cadáver de um jovem afegão chamado Gulmuddin, morto em janeiro de 2010. Morlock foi preso e julgado em um tribunal militar. Ele confessou a participação nos crimes, incluindo o assassinato de 3 civis afegãos, e colaborou com as investigações. Em 2011, foi condenado a 24 anos de prisão, mas em troca da confissão, evitou a prisão perpétua. O caso expôs graves falhas na supervisão militar e levantou questões sobre o comportamento ético das tropas americanas em zonas de guerra. Sinéad O'Connor, cantora e compositora irlandesa, é uma das figuras mais polêmicas e icônicas da música contemporânea, tanto por sua voz marcante, quanto por declarações e atitudes controversas. Entre seus atos mais lembrados está o momento em que, durante uma apresentação no programa Saturday Night Live, em 1992, ela rasgou uma foto do Papa João Paulo II como forma de protesto contra os supostos abusos cometidos pela Igreja Católica. Durante sua performance, Sinéad cantou uma versão a capela da música War, de Bob Marley, substituindo trechos da letra para criticar os abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica. Ao final, ergueu uma foto do Papa João Paulo II e a rasgou, dizendo que todos deveriam lutar contra o verdadeiro inimigo. Devido à sua atitude, foi amplamente condenada pela opinião pública, pela mídia e por figuras da indústria musical. Muitas pessoas consideraram o ato desrespeitoso e blasfemo. Seu álbum e seus shows passaram a sofrer boicotes, e sua carreira nunca mais recuperou o mesmo impulso comercial. Além da polêmica, a vida pessoal de Sinéad foi marcada por sofrimento. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar e lutou contra a depressão severa ao longo de sua trajetória. Falou abertamente sobre tentativas de tirar a própria vida e a dificuldade de encontrar estabilidade emocional. Como se não bastasse, em 2022, seu filho Shane O'Connor faleceu. O rapaz, que tinha 17 anos, morreu após lutar contra problemas de saúde mental. Ele havia desaparecido em janeiro de 2022 e seu corpo foi encontrado dias depois. Foi declarado oficialmente que o jovem tirou a própria vida. Over evil. Fight the real enemy. Algumas pessoas associaram as dificuldades de Sinéad a uma suposta punição divina pelo ato de rasgar a foto do Papa. Afinal, foi a partir desse episódio que sua situação pessoal começou a se agravar e ela foi chegando ao fundo do poço. Sinéad O'Connor faleceu em julho de 2023 após também tirar a própria vida, pouco mais de um ano depois da morte de seu filho. E esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau!